O Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia. Ele só tem 2 versículos. Ele fala no versículo 1: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então, o primeiro tema do Salmo 117 é que um convite universal ao louvor. O tema principal um dos temas principais do Salmo 17 é que o louvor ao Senhor deve ser de todos os povos. O louvor ao Senhor deve ser universal. Esse é o primeiro tema principal do Salmo 117. E a estrutura desse salmo se divide em 2 partes. A primeira parte é o convite universal ao louvor a Deus. A segunda parte, quais são os motivos para louvar a Deus? Versículo 2: Porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Portanto, louvai ao Senhor. Então, existem 2 motivos. A benignidade do Senhor é grande para conosco. Tem uma outra versão que diz assim: porque a benignidade, a bondade do Senhor, o amor de Deus por nós é imenso. Ao invés de usar a palavra grande, fala assim, porque. E ao invés de usar benignidade, usa amor, porque o seu amor é imenso para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Tem uma outra versão que no lugar de verdade fala a fidelidade do Senhor é para sempre. Então, essa versão que nós estamos lendo fala de benignidade e de verdade, mas outras versões falam que o amor do Senhor é imenso para conosco e a sua fidelidade, ou seja, ele é fiel conosco para sempre. Então, esse Salmo 117 ele é o menor salmo da Bíblia. Este salmo faz parte do grupo do Alel egípcio. Alel se escreve H-A-L-L-E-L. Se pronuncia Halel egípcio, que esse Halel egípcio é um conjunto do Salmo 113 até o Salmo 118. Então, os Salmos 113, 114, 115, 116, 117 e 118, esses 6 salmos fazem parte do Alel egípcio. E o que significa isso? O Alel egípcio é o conjunto dos salmos que o povo hebreu canta nas festividades da Páscoa. Então, esses salmos eles são cantados na época da Páscoa em razão. E por que se chama Halel egípcio? Porque é o conjunto de salmos para eles se lembrarem que o Senhor os livrou da escravidão na terra do Egito. Nós sabemos que a Páscoa foi inaugurada por Deus no livro do Êxodo. O povo de Israel estava como escravo no Egito e Deus disse um dia: Hoje eu vos tirarei da escravidão. Vocês vão passar da escravidão para a terra prometida, para a libertação. E essa Páscoa significa passagem. Essa passagem da escravidão para a libertação vai ocorrer da seguinte forma: vocês vão matar um cordeiro e vocês vão passar o sangue desse cordeiro na porta da casa de vocês. Quando o anjo passar e ele vir a marca do sangue, ele não matará o primogênito. Mas todas as casas em que não houver a marca do sangue, o primogênito será morto. E naquela noite, os primogênitos dos filhos dos egípcios e também dos seus animais morreram. E eles empurraram os judeus, dizendo: Vão embora daqui, não queremos mais vocês aqui. E ocorreu a Páscoa. Eles passaram da escravidão para a libertação. E a Páscoa foi essa marca. Então, o Salmo 113 até o 118, quando chega nas festividades da Páscoa, eles cantam esses salmos. O Salmo 113 fala: Louvai ao Senhor, e no final ele fala que o Senhor é aquele que levanta o pequeno e ergue o necessitado, e ele ajuda a mulher estéril. O 114 fala especificamente quando Israel saiu do Egito.
O 115 fala que nós devemos louvar apenas ao Senhor e não devemos adorar ídolos, porque eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram. Todos esses salmos, portanto, estão louvando ao Senhor. O 113 fala para louvar ao Senhor porque ele exalta o pequeno, o necessitado e a estéril. O 114 que o Senhor os livrou do Egito. O 115 que os ídolos não têm força. E o 116 fala que o Senhor livrou dos cordéis da morte. Então o Senhor verdadeiramente dá livramento. E o 117 fala: todos de toda a terra devem louvar ao Senhor. Então, 117 está dizendo que só Ele é realmente digno de honra e louvor. Essa é a mensagem. Por quê? Porque Ele é bondoso, o amor dele é imenso e Ele é fiel. Tanto que Ele livrou o povo da escravidão no Egito e deu para eles libertação. E o Salmo 118 é o salmo que também vai dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Porque o Senhor, ele foi invocado na angústia, aqui no versículo 5, e ele ouviu e colocou o salmista no lugar largo. Então, eles cantam esses salmos do 113 até o 118 na época da Páscoa para realizar a comemoração pela libertação da escravidão do Egito. Por isso que esses salmos são chamados de salmos que compõem o Halel egípcio. A estrutura do salmo, repetindo mais uma vez, é o cântico universal a Deus, primeira parte, versículo 1. Segunda parte, louvamos a Deus em razão da sua, os motivos para louvar a Deus, a sua bondade e a sua fidelidade. Só tem essas duas partes. Considerações gerais. O livro de Salmos, no texto original, se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. O livro de Salmos é formado por 150 salmos. Esses salmos podem ser orações, cânticos de louvor, podem ter o formato de orações, podem ter o formato de lamentações, como no Salmo 13, em que o rei Davi escreve assim: até quando o Senhor ficará longe e não me responderá? Podem ter formato de imprecações, que são aqueles salmos que pedem vingança contra os inimigos, como por exemplo o Salmo 109, que o Senhor coloque outro acima do meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás fique à sua direita. O Salmo 109 é um salmo imprecatório por excelência. Ele pede essas coisas. E alguns dizem: você pode orar pedindo a morte do seu inimigo, porque está lá no Salmo 109 isso. Ensinamento errado. As orações imprecatórias são desabafos. Os salmistas estão dizendo: a vontade que eu tenho é essa. Se você ler os salmos imprecatórios, sempre no final tem um texto, algum versículo que diz assim: mas eu, porém, confio no Senhor. O que significa que o salmista estava apenas desabafando. E os salmos imprecatórios ensinam a nós que nós podemos ser sinceros com Deus e desabafar, que muitas vezes nós queremos a morte do nosso inimigo, porém, a justiça pertence ao Senhor. Tanto que o Salmo 94 é um salmo específico que fala que só pertence ao Senhor a vingança. E o Senhor Jesus disse em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E a Bíblia deve ser lida na sua unidade. Você nunca pode ler a Bíblia com um trecho único. Você precisa ler o texto e ler toda ela para que você consiga extrair os princípios que ela ensina. E a Bíblia ensina o princípio do perdão, não o princípio da vingança. Ensina que a vingança pertence exclusivamente ao Senhor. Então, os salmos imprecatórios, se você encontrar algum pregador ou alguém disser a você: pode orar e pedir a morte do seu inimigo com base no Salmo 109. Diga a ele:
O Salmo 109, Davi confia no Senhor no final. Diga a ele, o Salmo 94, que é um outro salmo, fala que só ao Senhor pertence a vingança. Diga a ele que Jesus disse na cruz: perdoa os meus inimigos, porque eles não sabem o que fazem, e que a Bíblia é um livro único. Ela é a palavra de Deus na sua totalidade. Outra observação: os salmos são divididos em 5 livros no texto original. Em algumas Bíblias você vai ver que antes do Salmo 1 está escrito livro 1. Antes do 42 está escrito livro 2. Antes do Salmo 73 está escrito livro 3. Antes do Salmo 107, do Salmo 90 está escrito livro 4. Antes do Salmo 107 está escrito livro 5. Por que isso? Porque o livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, todos foram escritos por Davi. Livro 2, do Salmo 42 ao Salmo 72. Os filhos de Coré escreveram os Salmos 42 ao 49, Asaf escreveu os 50, Davi escreveu do 51 ao 72, com a observação de que os Salmos 66, 67 e 71, o texto original não diz que foi Davi que escreveu, mas os estudiosos dizem que a forma como esses 3 salmos foram escritas indicam que foi Davi que os escreveu. E o Salmo 72, no último versículo, está escrito assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Portanto, é considerado que o Salmo 72 foi escrito por Davi. O livro 3 começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89. Praticamente todos os salmos do livro 3 foram escritos por Asaf e seus descendentes. Salmo 73 ao 82 são escritos por Asaf e seus descendentes. 83 é de autoria desconhecida. 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré. 86 foi escrito por Davi. 88 foi escrito por Emã e 89 foi escrito por Etã. Esse Emã e esse Etã têm os seus nomes registrados no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6. E eles eram Ezraitas. Ezraítas se escreve E-Z-R-A-I-T-A-S. Ezraitas. Eles eram dessa terra de Esrã, mas eles eram levitas. E eles escreveram, o Emã escreveu 88 e o Etã escreveu 89. O livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106. A grande maioria desses salmos não tem autor conhecido, com exceção do Salmo 90, que foi Moisés que escreveu, que fala sobre a provisoriedade da vida. O 91, que fala sobre a segurança do Altíssimo. O 95, que tem um texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que aponta que quem escreveu o Salmo 95 foi Davi, porque o autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, ele cita que Davi escreveu e ele cita 2 versículos que estão escritos no Salmo 95. Então, pela via indireta do autor de Hebreus, se entende que quem escreveu o Salmo 95 foi Davi. Depois o Salmo 103 foi escrito por Davi. O texto original, o texto massorético, indica que foi Davi que escreveu o Salmo 103. Todos os outros salmos não têm autor conhecido e a grande maioria dos salmos, o 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105 e 106 são salmos que falam: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor e bendizei ao Senhor. Então o livro 4 é um livro que é composto por salmos de alegria, salmos de louvor a Deus, com exceção do 90, que fala sobre a provisoriedade da vida, do 91, que fala sobre a segurança do Altíssimo, do 94, que fala sobre a vingança, que pertence só ao Senhor, e do 102, que é um salmo que fala de angústia. Depois vem o livro 5, que começa no Salmo 107 e vai até o Salmo 150. Nesse livro 5, nós encontramos o menor salmo da Bíblia, que é o Salmo 117, que é hoje o salmo que nós lemos. O meio da Bíblia está no Salmo 118 e o maior salmo da Bíblia é o Salmo 119. Então o livro 5 tem o menor livro, o menor salmo, o meio da Bíblia e o maior salmo da Bíblia. No livro 5 nós encontramos o Halel egípcio,
que é o conjunto dos Salmos 113 até o Salmo 118, que são os salmos que são cantados nas festividades da Páscoa em comemoração ao fato do Senhor ter libertado o povo da escravidão do Egito e tê-los trazido para a liberdade. E também no livro 5 você encontra os Cânticos dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos são chamados de Cântico dos Degraus porque eles cantam o Salmo 120 até o 134 nas festividades da Páscoa, da festa do Pentecostes e da festa dos Tabernáculos. Nessas três festas, o povo de Israel faz peregrinações para Jerusalém. E como Jerusalém fica numa região montanhosa, chama-se Cântico dos Degraus, porque eles precisam subir para Jerusalém. E eles vão cantando os salmos, do 120 ao 134. Então, essas são as considerações gerais sobre o livro dos Salmos. Nós começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto desse ano e nós assumimos um compromisso de meditarmos do Salmo 1º até o Salmo 150. Passamos agosto, setembro, outubro, hoje é dia 26 de novembro e chegamos aqui no Salmo 117. Vamos continuar até dezembro e vamos terminar até o Salmo 150. E todo o final do capítulo do Salmo que nós meditamos no dia, nós deixamos um vídeo falando de provérbios no capítulo do dia. Como hoje é dia 26 de novembro, eu vou deixar um vídeo aqui chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 26. Provérbios 26 fala sobre honra e fala sobre ter cuidado com relação aos elogios. E nós fazemos isso porque Provérbios tem 31 capítulos. Você consegue ler Provérbios todos os meses em um ano. Em fevereiro, se você pegar o dia 27 e dia 28 e ler 2 ou 3 capítulos, você termina Provérbios em fevereiro. Nos meses que tem 30 dias, você lê o capítulo 30 e 31 no dia 30. Nos meses de 31 dias, você lê um capítulo por dia. Então, quem lê e aplica Provérbios todos os meses, 2 anos seguidos, toma decisões mais inteligentes e se você fizer isso por 5 anos, lendo e aplicando, você prospera em todas as áreas da sua vida. Então, é por essa razão que nós meditamos em Provérbios todos os meses. E, como hoje é dia 26, nós vamos meditar em Provérbios 26. Se você busca uma referência para a leitura de Provérbios, assista esse vídeo, 5 minutos de meditação em Provérbios 26. E do lado eu vou deixar um botão para que você possa se inscrever no canal e receber as notificações sempre que forem postados novos vídeos. Fique na graça e na paz de Cristo, hoje e sempre. Amém.